Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast O Grande Plano. Prazer novamente receber você aqui, juntamente aqui com o nosso grande mentor, Manuel Lima. Eu sou o André Nascimento e eu tenho a honra de intermediar esse bate-papo aqui. Manuel, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, André Nascimento, bom dia a todos que estão aqui com a gente, né? Bom dia, que nós tenhamos aí um dia maravilhoso com esse conteúdo que foi preparado com muito carinho, com muito zelo, né? Para contribuir com você, para que você possa atingir o resultado num curto espaço de tempo e que você possa fazer a diferença para você e para todos os seus familiares, né? Aí dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios. Então vamos, porque hoje tem muita coisa boa para falar e eu tenho certeza que você vai acessar informações aqui que vai fazer a diferença no seu negócio, na sua empresa e na sua vida, ok? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e é uma satisfação, é uma gratidão que eu sinto de estar aqui com você, ok? Vamos lá, André. Muito bom, muito bom. Nós encerramos ali um bloco, né, de entrega de conteúdo a respeito do segundo aspecto da síndrome do esgotamento empresarial, né, Manuel? Nós começamos a falar o que é, né, essa síndrome do esgotamento empresarial que está destruindo os empresários, a falência emocional, né? Então nós começamos a falar do esgotamento físico, do esgotamento mental, e agora a gente entra no bloco de 3 episódios, onde nós vamos explicar para você o esgotamento emocional. De que maneira as emoções, de que maneira o esgotamento emocional tem tirado lucro das empresas, tem tirado o crescimento das empresas, tem tirado as oportunidades das empresas, né, Manuel? É isso que tem acontecido, não é? É isso mesmo. Então hoje, para nós falarmos desse tema aí tão fascinante, né? Que eu tenho falado muito, que nós entramos aí na década de 20, entramos na falência emocional, né? Mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vão entrar em depressão aí profunda por conta das coisas que acontecem onde? No seu dia a dia, nas suas rotinas diárias. Então os empresários, eles não suportam mais tanta pressão. E quando eu falo pressão é porque vem pressão de todos os lados. Vem pressão do mercado, vem pressão do governo, vamos dizer assim, vem pressão de funcionários, vem pressão de fornecedores, vem pressão de clientes. É muita pressão. E como que eu lido com isso, né? Então, para nós abordarmos esse assunto, eu quero começar a falar do Atlas das emoções. As emoções, ela tem um Atlas, né? Então, como é que funciona isso, né? Porque como que eu vou trabalhar o meu emocional se eu não conhecer um caminho, um percurso que eu possa fazer para não entrar nessa pilha, para não ser contaminado por esse abalo, por esse impacto e me tirar do eixo? Porque onde que você começa a falência? É no emocional. Quando você sai do eixo emocional, você começa a não funcionar empresarialmente falando, profissionalmente falando. Então, existem 7 coisas que é importante você compreender. E eu vou falar e depois a gente vai abrindo cada uma delas para você ter uma interpretação melhor. A primeira, você precisa identificar quais são os medos que todas essas pressões estão gerando em você. Então a primeira, pode anotar aí, quais são os medos que estão sendo gerados em você por conta dessas pressões. É importante você anotar. Eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de falir, eu tenho medo da pobreza, eu tenho medo da doença, eu tenho medo da velhice. Então olha quantos medos existem. Agora, tenta colocar assim, para, respira, pensa. De toda essa pressão, qual é a maior pressão que você sofre? Anota. E o que essa pressão gera de medo? Primeira coisa. Por quê? Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo? Você precisa reconhecer os medos. Então, primeiro, vai anotando o máximo que você conseguir. Depois você vai vir repassando ele e vai reconhecer qual que está em primeiro lugar, qual que me incomoda mais, qual que me impacta mais. Então, o segundo é reconhecer os erros. Reconhecer o erro, você vai precisar admitir esses erros. Admitir. A admissão é o primeiro passo para uma mudança de vida, seja na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual e na sua saúde financeira. As 5 dimensões humanas.
Você primeiro precisa admitir de verdade. E a gente fala assim, ó, admitir perante você, admitir perante Deus e admitir perante outras pessoas. Essa é a trilha. Se você não fizer isso, você não vai romper essa barreira. E tudo que eu estou falando aqui é cientificamente comprovado. Estou falando para você da questão emocional e exatamente dos caminhos neurocognitivos. Se você não fizer esse caminho, o seu cérebro não vai assimilar um novo potencial para você sair dessa falência emocional. Ok? Então, admitindo os erros, nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é entender os medos. Porque às vezes eu admito, mas eu não entendo. E é aí que eu falo, você precisa de auxílio, você precisa buscar um profissional que tenha competência para te auxiliar, porque sozinho ninguém consegue. Olha, eu tenho muitos mentorados, mas eu quero deixar claro para você que está me assistindo. Eu tenho 4 mentores. Eu tenho muitos mentorados, mas eu tenho 4 mentores. Por que, Manuel, que você tem mentores também? Porque eu sei que sozinho ninguém consegue. E quando nós temos aí esse amparo de profissionais que têm uma competência para nos amparar, os meus resultados ele vem muito mais rápido. Então eu não sofro mais com isso daí. Eu não preciso sofrer o impacto de uma emoção para procurar um remédio. Eu posso simplesmente trabalhar na prevenção para quando vier um impacto, porque vem para você, vem para mim, vem para qualquer um. Eu já estar trabalhando aquilo e aquilo não tirar eu do eixo. Então, esse é o quarto passo, entender os medos. E nada melhor do que você ter um mentor, 2 mentores, aí eu não sei, cada pessoa tem a sua característica, tem o seu ponto de vista e aí você tem que ficar à vontade com isso. A única coisa que eu não recomendo, não tenta fazer sozinho. Porque sozinho ninguém consegue. Quebra a cara, né? E olha, vamos falar bem, né, André? Se você que está aqui, você é um empresário e você colocou funcionário, é porque sozinho não dá para fazer. Você quer dar escalabilidade para o seu dinheiro? Você quer dar escalabilidade para o seu negócio? Você vai ter que ter mais gente. Então, isso daí é matemático, tá? Então, eu falei do quarto, né? Entender os medos. Então, com a ajuda desse profissional. E aí... o quinto, aprender. Se eu entendi o medo, o que eu vou aprender com aquele entendimento? Entendi. O que é necessário ser aprendido agora? Porque entender é uma coisa, aprender é outra. Por conta disso que é importante você ter um mentor. Por quê? O mentor, vamos falar no meu caso, Manuel Lima, eu uso 3 nomenclaturas. Eu sou educador, eu sou consultor e sou mentor. Manuel, por que você está falando nessa ordem? Eu educo as pessoas, eu tenho uma expertise para ensinar as pessoas. Eu descubro como você aprende a aprender e ensino do jeito que você aprende, do jeito que você assimila. Depois que você já trabalhou essa parte educativa, eu passo a fazer o quê? O papel de consultor. Porque tudo que você precisar fazer no dia a dia, você vai me consultar. Se eu sou seu mentor, você vai me consultar. Você me consultando, eu vou te orientando. E por final, a mentoria. A mentoria, eu vou começar a fazer o que com você? Eu vou começar a colocar você num patamar totalmente diferenciado em relação ao mercado que você trabalha. É aumentar o seu discernimento da sua missão, da sua visão e dos seus valores, que são as 3 coisas que vai carregar o seu negócio. Então, na mentoria, é assim que nós trabalhamos, é a partir da missão, da visão e dos valores. Mas não é aquela balela de fazer uma plaquinha e escrever aquilo bonito. Não, não é isso não. Você não precisa nem ter a plaquinha. O que você precisa ter é a estrutura da missão, da visão e dos valores para carregar isso no dia a dia. Esse é o 5º passo. O 6º passo é dominar tudo isso. Por que eu falei que você precisa da plaquinha? A plaquinha tem muita gente que faz, acha bonito, emocionalmente, é o ego. Cara, beleza, tudo isso é válido também? É válido, eu não estou invalidando. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você coloca uma plaquinha em algum lugar e alguém lê, e aí ele vai ver se as suas ações confirmam as palavras que estão lá. Se não confirmar, é porque você não domina aquilo ainda. Então, primeiro criar, depois dominar. Então, por isso que eu falei, você vai ter que aprender a fazer
E depois aprender a dominar aquilo que você fez. Porque tem muita gente que cria alguma coisa e aquilo vira um monstro contra ela mesma, depõe contra a própria empresa. E aí, o sétimo passo é libertar-se. É a questão do libertador. Eu vou me libertar da dor. Então, você vai aprender como se libertar por meio de todas essas 6 anteriores. Então, esse é o Atlas das emoções, que é o quê? Liberte-se dos seus medos, né? De uma vez e, né, saia dessa escravidão. Tem que sair da Total, escravidão, total. ok? Olha, Então é isso, olha André. que engenharia que tem por trás de uma emoção, né? Olha que engenharia existe por trás de uma emoção, que compõe uma estratégia. Gente, vocês entenderam que isso aí é uma estratégia? Estratégia é um conjunto de ações organizadas para alcançar um objetivo. Então, o Olho Manuel entregou um mapa, assim, de uma maneira muito aqui rápida, dinâmica. Foi uma aula de estratégia para você conseguir suprimir, né, vencer a paralisia pelo medo. Paralisia pelo medo. Medo a gente sempre vai ter, né, mano? Sempre vai ter. E aí, nesses 7 passos, vou repetir de uma maneira mais simples e uma maneira objetiva, já te dando um presente aí para você responder, que eu tenho certeza que se você responder, ou aqui não é só questão de resposta, eu vou fazer algumas perguntas e algumas colocações para você responder ou para você fazer uma descrição disso que eu vou te falar. Então, nos 7 pontos, o primeiro, identificar os medos, certo? Então, qual é o medo que mais te angustia? Qual é o medo? Qual é a sua súplica? Né? Qual é esse medo? Segundo, quando eu falo de reconhecer os medos, eu vou falar assim para você. Deixa eu até pegar aqui, André. Quando eu falo assim, ó, qual é o medo? Aí eu quero que no segundo passo você faz o seguinte. Esse medo que você falou, você tem medo que acontece o quê? Qual a consequência do medo, né? Então, assim, porque eu tenho que falar de uma maneira tudo muito simples, porque isso daqui é disruptura de bloqueio mental. Eu já estou te dando um grande presente, porque é assim que eu trabalho, em todo esse conteúdo que nós estamos desenvolvendo. Eu quero que você já tenha uma lucratividade em cima. Se você vai vir para um trabalho comigo ou não vai vir, fica tranquilo. Cada pessoa só tem o que merece. Eu sempre vou entregar alguma coisa e eu vou ter um merecimento com isso. Você pode não vir agora, pode ter mais tempo aí para você, né? É aquilo que eu falo, a gente dá linha pro peixe, o peixe vai, dá linha, puxa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você compreenda isso e faça o mesmo com o seu cliente, para você não entrar mais em desespero. Você não precisa ficar desesperado. Você quer empurrar um cliente para fora da sua empresa? Mostra para ele que você está desesperado. Você acabou com o seu cliente. Você acabou com qualquer possibilidade de ter aquela pessoa. Então, qual é o medo? E esse medo, você tem medo que aconteça o quê? O quê? Porque isso é discernimento. Aí, vamos admitir isso aí então, que é o terceiro passo que eu falei. Como e quando resolver isso? Como e quando? Você consegue resolver sozinho? Sim ou não? Se não, procura ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Todo mundo que chegou no topo não tinha dinheiro quando começou a carreira. Pergunta para as pessoas o que elas fizeram. Elas tiveram que se arriscar. Elas tiveram que se arriscar. E isso é bíblico. Jesus Cristo veio aqui para cumprir uma missão. Lembra que eu falei da missão? Ele veio para cumprir uma missão. Ele teve uma visão extraordinária. Essa visão ele procurou 12 para andar com ele, porque sozinho é difícil. E muita gente fala assim, nossa, mas Jesus Cristo procurou 12 para que ele pudesse ensinar os 12. É ao contrário disso, se você não sabia. Ele era um espírito que veio viver uma vida humana. Então ele veio e quis 12 vidas humanas que já viviam aqui para ensinar ele como que era a vida humana. Ele veio para aprender, mas essas pessoas não davam aula para ele. Ele veio estudar essas pessoas, então ele ficava dia a dia com essas pessoas. Então, ele não escolheu 12 para ensinar, ele escolheu 12 para ele aprender. E aí você vai marcando isso daí, o 12, o 12 e o 12, você vai entender isso lá na frente, esse grande plano, né? E aí sim,
Em quarto lugar, eu falei entender os medos. Entender os medos é assim, ó. O medo existe? O medo existe? Mas presta Existe atenção. Respira aí, o medo existe. na sua cabeça E, apenas, né? e esse medo que existe, ele está tirando o que de você? Coloca aí. Porque se o medo existisse de fato, isso que você tem medo, eu também teria que ter medo. O André também teria que ter medo. Porque se ele existe, ele existe. Agora, os medos, ele existe na cabeça de cada um, porque cada um cria o seu próprio medo. Então lembra, você cria um monstro que você não consegue lidar com ele. Você pode criar um anjo e conseguir lidar com ele. Como que eu destruo o medo? Eu acredito numa coisa terrível, maligna, eu posso acreditar numa coisa divina, celestial. É só uma questão de escolha. Manuel, mas eu não consigo fazer isso. Peça ajuda. Jesus Cristo veio aqui, pediu ajuda para 12. E as pessoas não conseguem interpretar, porque o ego das pessoas, que é aquilo que Jesus Cristo não tinha, não precisava trabalhar o ego dele. Não, eu vou. Você pode ver que ele escolheu 12 diferente um do outro. Inclusive teve Judas Iscariote lá, que foi quem traiu ele. Porque ele tinha que ter uma pessoa que tivesse o olho grande, porque quem tem olho grande não entra na China, né? Como que está aí você olhando para o mercado? Você está com o olho grande em alguma coisa ou seu olho também é pequeno demais? Que nem Tomé, que duvidava de tudo, que precisava ver o chão para pôr o pé. Era diferente dos outros. Os outros colocavam o pé sem ver o chão, porque sabia que Deus colocava o chão. Então, assim, esse foi o quarto passo. O quinto passo, que eu falei, é aprender. O que que é o aprender? Superar as barreiras do medo. Como que eu supero as barreiras do medo? Quando eu conheço ele fatiado. Ah, tá. Então, o Manuel acabou de falar que o medo não existe, sou eu que crio. Por que que eu estou criando esse medo? Tudo que você teve medo aconteceu? Tudo que você teve medo na sua vida aconteceu? Muita coisa, e a grande maioria dos medos que você teve nem aconteceu. Você perdeu tempo, você desgastou, você tirou o seu foco da empresa, do lugar que talvez trazia todo o faturamento e você colocou em outro lugar e deixou de fazer. Então, você perdeu tempo com medo e não ganhou tempo fazendo, executando o que a sua empresa necessita que você executa. Que Legal? louco isso, Sexto né? passo. É louco Sexto isso. passo. O cara paralisa ações que vão trazer resultado por por uma ilusão que não vai acontecer. Exatamente. Então, é aquilo que eu falo. O cara tem medo do não. São as duas coisas que atrapalham o empresário hoje. O medo do não, e pelo medo do não ele sai fazendo um monte de coisa que não deve, ou a ansiedade do sim, fica querendo que aconteça tudo na hora que ele quer, que ele precisa. E aí ele está empurrando o cliente para fora. E aí sim, o sexto é dominar. Adquirir, o que que é o dominar? É adquirir equilíbrio e controle sobre si mesmo. Então, conheça-te a ti mesmo. Você conhece a sua identidade? Né? Eu tenho um treinamento chamado Processo de Identidade. Inclusive, é assim que eu fiquei conhecido aí no Brasil todo, pelo processo de identidade. Porque ali a gente trabalha a sua identidade de fio a pavio. E não é questão aqui, não estou te vendendo isso, mas é só para você saber a importância de adquirir equilíbrio e controle sobre si mesmo. Para você adquirir esse equilíbrio, esse controle, você vai precisar se conhecer. E isso, de novo, estou levando lá para a Bíblia. Conhece-te a ti mesmo. E aí você se liberta. Enquanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mais eu me liberto, porque eu ganho um poder de autocura muito grande. Porque quando você fala assim, eu não consigo, Manuel, não sou eu que vou fazer isso com você. Eu vou transmitir um conhecimento, educar você para que você faça isso com você. Ó, guarda bem o que eu vou te falar agora. Ninguém na face da terra pode falar de boca cheia que transformou a vida de alguém, porque é impossível. Eu só posso falar para você que eu transformo a minha vida. A sua eu não posso transformar, mas eu posso te entregar um conteúdo de uma forma diferenciada, com uma metodologia segura, com uma metodologia que tenha base, que tenha estrutura, que tenha fundamento para você fazer esse processo. Então eu entrego algo de muito valor para você,
É aqui que estão os valores para que você transforme a sua vida. Porque se você não quiser, esquece. Esquece. Jesus Cristo veio aqui, ele não transformou a vida de ninguém. As pessoas transformaram as suas próprias vidas por meio dos ensinamentos que Jesus pregava. Quem tem ouvido, ouça. Então, quem ouvia de fato, aprendia. Quem aprendia e aplicava, tinha os resultados que buscavam. E no final, liberte-se, né? E quando eu falei liberte-se, o que que é? Autonomia é a consciência das fontes de pensamentos e de sentimentos. Você conhece quais são as suas fontes do pensamento e do sentimento? Porque aqui é aquela famosa questão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que que mais te incomoda, seus pensamentos ou seus sentimentos? Qual que vem primeiro? Essa é uma indagação que eu vou deixar para você ficar refletindo aí. Qual que vem primeiro? Porque se você não souber nada a respeito dessas duas fontes, como que você vai trabalhar as suas questões se você não conhece as fontes? Como que você trabalha uma informação do mercado, André, se você não tem uma fonte segura? Você pega uma informação errada, quantas besteiras você vai cometer na sua empresa? Tudo isso está mostrando o quê? É o que mexe com a tua emoção. O que que você quer? Você acha que sem trabalhar a emoção, você vai conseguir chegar a algum lugar? Não vai. A sua própria emoção é o seu impedimento, é a sua barreira, é o que vai impedir você de chegar lá. Por isso que a emoção, ela está, né, eu falei das 5 dimensões humanas. Ó, presta atenção aí você. 5 dimensões humanas. Física, mental, emocional, espiritual e financeira. A financeira é a última. Você quer ser bem sucedido? A financeira é a última. Por que que quando você fala da financeira, só fala da financeira, por que que todo mundo quer começar ao contrário? Porque a do meio é a base que não deixa. É o ego que vai na frente, é tudo aquilo. É a ansiedade que vai na frente, a angústia que vai na frente. São todos esses medos. Sim. E esse processo é um processo emocional. E isso gera desequilíbrio. Desequilíbrio é o tema central aqui da nossa conversa de hoje, né? O primeiro pilar aí da síndrome do esgotamento emocional. O desequilíbrio, Manuel, o que eu fico pensando com o desequilíbrio? Só me vem uma metáfora que eu ouvi há muito tempo atrás, de uma mesa. Então, uma mesa tem 4 pernas. Se uma das pernas está maior que a outra ou menor que a outra, o que acontece com o que você coloca em cima da mesa, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. Então, desequilíbrio, né? Tudo na vida, você falou de uma mesa de 4 pernas, né? Eu vou andar com uma mesa de 3. Uhum. Só para... Legal, Gostei aí. ok. A sugestão, uma mesa de 3. Você vê, ó. Quando a gente fala de equilíbrio, manhã, tarde e noite. Por isso que eu falei 3 pernas. Uhum. É o equilíbrio. Quando Deus fez o mundo, ele viu que ele fazia uma coisa, ele falava, eu gostei, isso é bom, vou fazer mais uma. E aí ele foi equilibrando as coisas, manhã, tarde e noite. Que é pra gente ter toda essa desenvoltura que nós temos na nossa vida. A gente precisa dormir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se divertir. Equilíbrio. Tá? Se você olhar, ponteiro do relógio, nós temos o ponteiro da hora, do minuto e do segundo. Hora, minuto, segundo. São mais 3. Ok? Eu não sei se você que está assistindo aqui, até onde você me conhece, mas eu tenho 34 anos de experiência como terapeuta cognitivo-comportamental na área da dependência química e na área geral da terapia cognitiva comportamental. Na dependência química, que são pessoas que estão mortas, vivas, elas precisam renascer. Então elas vão precisar de um tripé: trabalho, disciplina e espiritualidade. Trabalho, disciplina e espiritualidade. Você quer mudar alguma coisa na sua empresa para equilibrar? Dá uma olhada. Como é que está o trabalho de verdade na sua empresa? Eu te dei 7 passos, eu te dei já um... Como é que estão tudo isso daí? Como é que tá? Trabalho. Trabalhar você vai precisar trabalhar. Tem pessoas que estão equivocadas, empresários que pensam que para ter uma vida boa, para ter dinheiro no bolso, para ter liberdade financeira, ele fala assim, eu não quero trabalhar, eu quero ser igual fulano, tem muito dinheiro.
Qualquer pessoa que tem muito dinheiro trabalha mais do que você. Eu estou falando isso de forma líquida e certa. Oscar Niemeyer, gênio, trabalhou até os 94, 95 anos. Então é só, você precisa conhecer essas pessoas, você saber, porque às vezes você vê a pessoa, eu posso estar, que nem as pessoas falam para mim, né, André? Nossa, Manuel, você tem tempo para tudo, porque toda hora que eu ligo os meus mentorados, você me atende de imediato. Eu falei, é lógico, eu já calculei, esse é o meu trabalho, então eu preciso estar lá à sua disposição. Agora, eu posso te atender sentado na praia, numa cadeira de frente com a praia, pro campo, eu posso te atender em qualquer lugar, porque é o trabalho que eu fiz, eu consigo. Então, trabalho, disciplina, você tem que ter uma disciplina. Hoje eu estou aqui com o André, nós estamos gravando esse conteúdo para entregar para você. Isso aqui é uma disciplina. Eu tive que marcar hora, eu tive que levantar cedo. É cedo que nós fazemos isso, geralmente na parte da manhã, né? Começamos aí 8, 7 horas da manhã, depende do dia. E tá tudo bem. Está tudo bem. Ontem, por exemplo, eu terminei o meu trabalho de mentoria com os meus mentorados, né? No G12, né? Era 1 da manhã. E numa satisfação incrível, que eu tenho a live de quarta-feira, eu tenho reunião de membros de quarta-feira depois da live. Então você pode pensar, nossa, ele tem tempo? Não, disciplina. Trabalho, disciplina. Então a gente tem que ter uma disciplina para poder dar conta e para poder ter tempo para ir para a praia, para se divertir com os filhos, porque tudo isso aí faz parte. E, no final, espiritualidade. Manuel, mas o que tem a ver espiritualidade com tudo isso? Eu não estou falando da questão de desequilíbrio. Por que uma pessoa se desequilibra? Porque ela não tem paz de espírito. Eu faço tudo isso com paz de espírito. Eu andei muito de avião, por exemplo. Aí chegou uma hora que eu cansei, cara. Tudo aquela burocracia. Pega o avião, às vezes cancela voo. Cara, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um investimento num bom carro. Porque aí eu tenho que olhar para mim, né? Falar assim, eu vou fazer investimento num carro, né, André? Foi quando eu comprei a primeira Mercedes minha. Por quê? Porque eu não vou mais andar de avião. Então tem viagens que eu faço de 1.500 quilômetros. Eu amo dirigir, é uma terapia para mim. Falei, eu vou comprar um bom carro, vou montar todo um esquema, uma estratégia, porque eu sou estrategista. Eu vou tomar café nos melhores lugares, eu vou parar, eu vou tirar foto, vou passear. Eu vou fazer disso um passeio. Então, o trabalho, eu fiz um passeio. Quando eu falo, eu vou fazer disso um passeio, eu falei do trabalho, da disciplina e estou falando da espiritualidade. Eu preciso pôr paz em tudo isso. Nossa, mas dirigir é cansativo. Se eu cansar, eu paro e durmo. Eu já saio com tempo para passear. Então, todos os meus trabalhos viram passeio. E é engraçado que dentro do meu passeio, se eu demoro 1 ou 2 dias para chegar onde eu vou, todo mês eu faço isso, que de São Paulo a Rondonópolis tem 1.500 quilômetros, e eu vou para Rondonópolis e vou para o Rio todo mês. Então, são 1.500 quilômetros para Rondonópolis, são 500 quilômetros para o Rio, e já fiz assim, ó, de sair de Rondonópolis e ir para o Rio, que são 2.000 quilômetros. Tudo isso passeando, degustando, curtindo. O que é isso? Espiritualidade. O que você tem feito na tua empresa nessas 3 coisas? Isso é o equilíbrio. Se você não fizer isso, você vai desequilibrar toda a estratégia da sua empresa, porque ela vai ficar pesada. Uma empresa com um movimento pesado, com passo de elefante, a tendência é perder cliente. Ou a tendência é não ganhar mercado. E não tem que ser assim, né? Empresário levando peso de empresa nas costas. Empresa não tem que ser pesada, não é regra isso. Aliás, o ideal é que seja leve. Trabalho, rotina, execução, foco, disciplina, mas que não seja pesado. Está sendo cansativo para você gerenciar a tua empresa? Está sendo extremamente exaustivo, perdão. Está sendo exaustivo, está sendo cansativo, está sendo penoso para você gerir tua empresa? Alguma coisa está errada aí. Manuel, a gente chega aqui agora ao final do nosso primeiro episódio. Tem continuidade no próximo. Da síndrome do esgotamento emocional. Para finalizar, eu falei do tripé, eu quero finalizar com chave de ouro. E aí é para você refletir. Pensa aí. Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, pensa numa coisa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a divina trindade que se fala, né?
são os três em uma só pessoa. Tenta pensar em Deus sem pensar nos outros dois. Tenta pensar no Pai sem pensar no Filho e sem pensar no Espírito Santo. Vê se você consegue. É isso para você ter o equilíbrio. Então, reflita sobre isso. Esse tripé. Porque nós falamos de equilíbrio. Se você pensar só em Deus e não aceitar a energia do Espírito Santo que veio por meio do Filho, vai ficar difícil você levar a sua vida. Então você vai estar desequilibrado. E mais uma para você refletir. Por que que Deus, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, por que ele veio como filho, não veio como pai? Você sabe por quê? Porque ele pregou a igualdade todo o tempo e o tempo todo. Algum de vocês que estão assistindo não é filho? Porque eu posso perguntar, algum de vocês pode não ser pai, algum de vocês pode não ter uma boa energia, Pode não ser irmão. todo mundo é filho. Então ele veio pregando a igualdade, então ele chegou dando um exemplo da igualdade. Ó, é o filho que está aqui. E todos nós somos irmãos. E eu vim para viver uma vida como vocês vivem, para sentir o que vocês sentem, para pensar o que vocês pensam, para eu saber amanhã, quando eu voltar para lá, como que eu vou analisar o fechamento da sua conta. Porque aí eu vou ter propriedade para fazer esse julgamento, para te receber, para te dar aí uma salvação ou não, porque eu sei o que você passou aqui. Por isso tanto sofrimento. O sofrimento não é para você ficar chorando, Jesus Cristo não precisa disso. Não é para você ficar com dó dele, ele também não precisa disso. Ele teve que passar aquela jornada para saber o que você passa. Então ele foi ao extremo de tudo, para cima, para baixo, para saber como que um ser humano se comporta e aí ele entender o porquê do comportamento. Por isso que na Bíblia fala que existem trabalhadores de última hora, né? Os trabalhadores de últimas horas. O que que significa? Tem pessoas que têm uma jornada aí, perdem a salvação nos últimos dias de vida. Tem pessoas que têm uma jornada, ganham a salvação nos últimos dias de vida. Mas nenhuma das duas coisas você pode premeditar para fazer, porque não adianta. Entendeu? Só estou dizendo que na jornada acontece isso. Então, que você tenha essa leveza, esse equilíbrio para realmente levar a sua empresa onde você deseja e ter o merecimento daquilo que você almeja. Ok? É isso. Então, acho que hoje fechamos por aqui. É isso. Gratidão, Manuel, pela aula, gratidão pelos conteúdos que você sempre traz de maneira enriquecedora para nós empresários, para que a gente possa tocar nossas empresas de maneira mais eficiente, né? Gratidão a você que está aqui com a gente até agora, e nós nos vemos no próximo episódio aqui do podcast O Grande Plano, onde nós vamos trazer mais conteúdo enriquecedor, dando sequência a essa jornada aí da síndrome de esgotamento empresarial, falando das emoções, do esgotamento emocional. Próximo episódio, nos vemos aqui. Forte abraço para você, tudo de bom. Até lá.